Vamos prosseguir na nossa aula de história da igreja. Vamos agora, continuamos no capítulo 2, falando sobre o período de Trajano, esse imperador que seguiu a perseguição de Domiciano. Aquela perseguição se tornou padrão no Império Romano, já que os templos pagãos estavam esvaziando, porque todos estavam indo para as igrejas. Número 2, Clemente de Roma. Vou falar agora de um personagem que esse é um cristão verdadeiro, né? Tá bom? Graças a Deus não está entre esses chamados lapsos, tradutores que aceitavam adorar ao paganismo. O comentário de Clemente de Roma diz: viveu entre 35 e 101 da era cristã. Clemente é identificado com o cooperador de Paulo. Então, olha, a história fala sobre esse Clemente e diz que ele é o homem que o apóstolo Paulo cita em Filipenses 4:3. Veja: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, esse Clemente, segundo a história, ele era bem novo nessa época, ele continuou pregando o Evangelho, vai morrer no ano 101 da era cristã. Ele é interessante, eu coloquei lá no grupo de vocês um documento escrito por Clemente, alguns documentos da história da igreja, né? Se vocês quiserem ler, tá bom? Botei epístola que teria sido escrita por Barnabé, todos os documentos escritos mais ou menos nessa época, tá ok? Até o ano 100. Epístola de Barnabé, o credo apostólico é interessante também, do primeiro século, eu coloquei lá no grupo, se vocês quiserem ler. Ou também tem esse texto na internet, você acha fácil para poder ler, é um texto de 1900 anos, então é um texto livre, né? Tem também um texto que eu disponibilizei para vocês, de Daquê, que eu aconselho a vocês que leiam, porque ele é como uma instrução de catecismo, de como os cristãos deveriam se comportar e fazer os rituais, batismo, tudo. Coloquei um outro que é a Epístola de Clemente. Então, esse Clemente, que seria aqui o auxiliar de Paulo, ele teria se tornado um pastor de destaque. Vamos ver um pouquinho agora sobre a vida dele. O comentário prossegue. Escreveu a obra que é considerada um dos mais antigos documentos cristãos não incluído no cânon sagrado, chamada Epístola aos Coríntios. Tá bom? Então ele é um dos mais antigos, ok? Alguns acreditam que a Epístola de Barnabé seria mais antiga do que ele, tá ok? Um trecho da sua epístola, ele diz: e a igreja dos Coríntios permaneceu na reta doutrina até que Primo foi bispo de Corinto. Ou seja, o apóstolo Paulo morreu no ano ali próximo do ano 64, 66 da era cristã, né? Então, ocorre agora esse texto, próximo do ano 100, dizendo como foi a igreja de Corinto depois. Ou seja, aqui diz que eles absorveram a doutrina do apóstolo Paulo e andaram corretamente, ok? Até um período de um bispo, né, que ele chama aqui de Primo. E prossegue: quando eu navegava para Roma, convivi com os coríntios e com eles passei muitos dias, durante os quais me reconfortei em sua reta doutrina. E chegado a Roma, fiz-me uma sucessão até Aniceto, cujo diácono era Eleutério. A Aniceto sucedeu Sotero, e a este Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade, as coisas estão tal como pregam a lei, os profetas e o Senhor. Ou seja, nesse período, ainda parece um período bom da igreja. Vamos dizer, o número de heresias vai crescer após essa perseguição. Vão surgir heresias, principalmente após essa perseguição. Heresias filosóficas. Por quê? Esses homens, imaginem, infelizmente,
essa situação deve ter gerado homens que eles permaneceram dentro da igreja, mas talvez por uma consciência pesada, eles teriam se voltado para a filosofia. Vão surgir um monte de heresias e mistura do cristianismo com filosofias gregas, com Platão, uma confusão tremenda. E essas heresias, tudo indica, surgem com esses bispos pagãos de Roma. Por quê? Vai surgir em bispos que estavam na cidade de Roma. Nós veremos isso na história. O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia, que viveu de 265 a 339 da era cristã, ou seja, ele viveu um período de perseguição. Eusébio de Cesareia viveu a pior perseguição da história de Diocleciano antes de Constantino. E Eusébio de Cesareia, por exemplo, é triste, mas o seu livro, inclusive traduzido pela CPAD, História Eclesiástica, diz que ele realmente foi provado que ele foi preso durante a perseguição de Diocleciano. E o que acontecia? Na perseguição de Diocleciano, essa antes de Constantino, quem era preso ou adorava o demônio ou morria. E Eusébio de Cesareia viveu. Então, após o fim da perseguição, houve conflitos, né, entre aqueles cristãos que não negaram a fé e fugiram para as montanhas para não morrer, e os homens como Eusébio de Cesareia, né? Que ele vai ser um dos organizadores da Igreja Católica com Constantino. Tanto que no seu livro ele defende diversas heresias. Ele nega que Jesus vai voltar e reinar aqui na Terra por 1000 anos. Ele critica as igrejas nos seus dias que acreditavam no dom de línguas, no profetizar. Ele também condena essas igrejas, ou seja, já era um herege, né? Bom, Eusébio de Cesareia aponta Clemente como um dos possíveis autores da Epístola aos Hebreus. Então, a tradição, a história também diz, claro que aqui eu estou falando Eusébio de Cesareia como historiador, assim como eu vejo Flávio Joséfo. Okay? Ele pegou documentos da época para escrever uma história para o imperador. E é uma comparação importante que eu faço com Flávio Joséfo, porque Flávio Joséfo escreveu a história dos judeus para o imperador da sua época, no caso Vespasiano. E Eusébio de Cesareia já escreve agora, nos seus dias, uma história da igreja. Então, eles são uma autoridade como história, mas quando Eusébio de Cesareia vai opinar doutrina, esquece. O comentário prossegue. Clemente foi preso nos dias do imperador Trajano e preso, encarcerado em Galípoli, na Turquia. Converteu muitos presos, então diz que ele, estando na cadeia, ele pregava lá dentro da cadeia e muitas pessoas, no caso até bandidos, pessoas que estavam presas por outros motivos, aceitaram Jesus. Foi um movimento tremendo na cadeia. E aí eles resolveram fazer o quê? Coloquei aí, olha. E acabou tendo uma pedra amarrada ao pescoço e jogado ao mar. Vocês viram lá na introdução que ele foi morto no ano 101 da era cristã. No ano 101 da era cristã, estava começando, então, o segundo século. Okay? Esse homem, então, ele foi ali um dos últimos, terão outros também, mas um dos últimos que conviveu com os apóstolos. Eu disponibilizei essa epístola aos Clementes, Epístola de Clemente aos Coríntios. Se vocês quiserem se aprofundar no trabalho, é interessante vocês lerem esse trabalho, né? Ok? A tradição também diz que ele teria pastoreado a cidade de Roma, né? A igreja na cidade de Roma. Claro que não foi papa, né? Não existia papa nessa época. Mas Clemente, então, foi uma pessoa bem interessante. Como cristão correto, ele chegou lá, ele não negou a fé. Então nós vamos te matar, vamos amarrar uma pedra no teu pescoço e vamos te jogar na água. Se afogar é uma agonia tremenda. Eu já me afoguei, fui tirado de água já desmaiado quando eu era criança e até hoje eu me lembro. Mas o homem manteve a fé, não negou Jesus, estava preso lá, continuava pregando. Outros, teve um cristão que escreveu uma obra falando desses traditores
diz que o indivíduo assim, ele já subia a escada, eles tinham que subir a escada normalmente dos prédios para ser levado para o julgamento. Ele já subia a escada negando já. Irmãos, não, eu não sou cristão. Irmãos que já, quando eram capturados, antes de chegar no local do julgamento, ele já estava dizendo que não era cristão, já se oferecia para cultuar logo aos deuses. Essa história foi contada por Cipriano de Cartago, um cristão da igreja pentecostal Nova Profecia. Ele contou essa história que depois nós vamos estudar. Ele escreveu uma obra sobre os lapsos. Esse período da história da igreja, ele será glorioso, assim pelo lado de Clemente. Ele, como muitos cristãos, nós veremos exemplos de cristãos que são fiéis até a morte. Ok? Clemente foi assim, não negou a fé, estava preso, estava pregando, nós vamos te matar, e ele continuava pregando até que resolveram matar ele, jogando no mar com uma pedra no pescoço. Ok? E vamos encontrar muitos exemplos assim. Mas vamos encontrar também muitos exemplos de apóstatas. E esses apóstatas, nós veremos eles adotando as doutrinas pagãs. E essa parte é muito ruim. Então tem um lado muito bonito, que todo cristão, eu quando leio as histórias desses homens, poxa, foi preso, continuou pregando, nós vamos te matar, continuou pregando, amarraram uma pedra no pescoço, levaram para jogar ele no mar, ele manteve a fé, foi jogado no mar e ali morreu. Então, é claro, quando o apóstolo Paulo escreveu, não está fazendo referência a Clemente, tá ok? Mas ele fala de outros cooperadores que já teriam morrido nos momentos que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, ou seja, bem antes da morte de Clemente, ok? Ali pelos anos 50. Mas o apóstolo Paulo fala já de homens cujos nomes estão no livro da vida. Provavelmente pessoas que estavam sendo mortas, porque os cristãos no dia de Nero, eles estavam sendo acusados, principalmente pelos judeus, né, de fazer arruaças. O apóstolo Paulo estava fazendo arruaça. Mas que tipo de arruaça? Ele chegava lá em Éfeso pregando, os pagãos gostavam daquela mensagem, abandonavam o culto pagão, aí Éfeso virou uma gritaria, eles gritando grande é a Diana dos Efésios, e toda aquela bagunça e violência que surgiu, eles culpavam o apóstolo Paulo. Mas claro, ele não tinha culpa nesse caso. E assim muitos cristãos eram mortos, porque nessas cidades eles falaram, tá aí mais um que diz que Diana dos Efésios não existe. E isso entre os pagãos causava uma ira, tá bom? Nós estamos falando do apóstolo Paulo ali pelos anos 50. 50 anos depois, Clemente está sendo morto, outros homens estão sendo mortos. Então, dos dias do apóstolo Paulo, tinham pessoas já sendo mortas, atacadas em suas casas por conta desse paganismo.